Fala aí, galera, beleza? Videozinho aí para falar um pouquinho dessa ferramenta aqui que eu acho realmente muito importante ter aí na bancada. Não é uma ferramenta que realmente você vai deixar de fazer o serviço por falta dela, mas é uma ferramenta aí que realmente faz toda a diferença, porque ela agiliza o processo aí de medição de bateria e de até mesmo reativação da mesma. Ela dá o famoso choque na bateria, né, que o pessoal fala choque aí, mas o nome correto seria reativação de bateria. A bateria recebe uma carga forçada, fazendo com que o processo químico dela volte, né, a ser restabelecido e ela volte a funcionar. Só que eu já aviso que esse processo não deixa a bateria 100%. A bateria do cliente precisa ser trocada o mais rápido possível, mas é um procedimento aí que realmente alguns clientes pedem, porque no momento de emergência ali, né, no momento de realmente desespero da pessoa de ter do telefone, né, de volta, de reutilizar o celular, ela acaba aceitando esse procedimento porque o aparelho volta a funcionar no mesmo instante. Só que fiz esse procedimento, o aparelho não pode descarregar totalmente. Ou seja, vocês vão fazer a reativação, mas vão ter que informar os clientes que, se eles deixarem a bateria zerar novamente, vai ser necessário outra reativação. Logo, realmente o indicado aí seria trocar a bateria. Mas, já que a gente não tem essa possibilidade, ou o cliente optou por fazer a reativação somente, vocês vão aprender agora como reativar com essa placa aqui, que é a placa reativadora. É o seguinte, uma dica que eu dou aí para quem vai comprar uma plaquinha dessa, é que se informe com o fornecedor que tipo de bateria a plaquinha vai atender. Por que disso? Existem alguns tipos de plaquinhas no mercado, tá? E que, dependendo aí do tipo de serviço, né, ou de reparo que você vai efetuar, de reativação que você vai efetuar, a plaquinha realmente não vai ter muita serventia. Por quê? Existem alguns tipos de bateria, ó, essa aqui, ó, geralmente a Samsung utiliza, são os contatos da bateria ficam aqui, então já não teria um encaixe aqui nessa plaquinha. Tá vendo? Ó, não tem um encaixe porque essa plaquinha aqui foi feita para quem precisa aí reativar uma bateria que tenha flex, como essas aqui do iPhone. Ó, tem um flexzinho que vai ser encaixado aqui de acordo com o modelo. Então, se vocês forem comprar essa plaquinha, já tem que comprar sabendo que ela não vai atender a esse tipo de bateria que tem os contatos aqui. Outra dica é a seguinte: ela não pega todos os modelos. Eu tenho aqui uma plaquinha que pega alguns modelos de iPhone, tá? Até o 7 Plus. E alguns modelos de Android. E esses modelos de Android aqui não são modelos comuns, geralmente é Asus, Sony, não é Motorola ou alguns Samsungs que contém flex. Então pode ser que ela não ative aí algumas baterias como da Motorola, porque ela não tem encaixes para Motorola. Então, se vocês forem comprar, já comprem uma plaquinha que seja completa. Existe plaquinha no mercado que atende alguns modelos de iPhone, como esse lado aqui, Androids e Motorola também. E as baterias da Motorola costumam realmente precisar desse tipo de procedimento. Então, se for comprar, compra uma que já venha completa, que aí vocês não vão precisar ficar aí se desdobrando para fazer o procedimento, ou tentando fazer o procedimento na fonte, porque realmente algumas fontes não suportam esse tipo de procedimento. Tem fonte aí de 2 A que acaba não aguentando aí o tranco, e você queima a sua fonte, ou você realmente queima o transistor, que é o regulador de tensão, e você não vai conseguir mais ter uma fonte ajustável. Então, a dica é, compre uma plaquinha completa, que aí você vai pegar todos os modelos de aparelhos, e realmente ela é bem mais eficiente do que fazer com a fonte. Geralmente a gente, para fazer com a fonte, precisa utilizar suas ponteiras do multímetro para encostar nos contatos, então fica uma coisa bem complicada de ser feita. Compra a plaquinha, já vai saber ali o valor da bateria e também vai fazer a reativação. Se eu fosse realizar esse procedimento com a minha fonte, eu já teria que ter pelo menos um multímetro, né, para eu realizar a medição de quanto de energia a bateria possui e verificar também se realmente ela precisa ser reativada, e depois realizar o procedimento com a fonte. Nessa situação aqui, com a plaquinha, só de colocar a plaquinha aqui no encaixe, ela já vai me dar o valor que a bateria possui. Ou seja, sabendo o valor, após conectar a bateria à minha placa, eu já vou ter ali a resposta se realmente é necessário reativar ou não. Se for necessário eu verificar que realmente a tensão da bateria está muito baixa, aí
eu vou aplicar a minha carga com a plaquinha. Mas como seria isso? É o seguinte, essa placa vem com cabos, tá? Vem com esse cabo aqui, ó, que você pode conectar ao jacaré da sua fonte e também vem com um cabo USB, tá? Aí, como seria isso? Se eu fosse realizar o procedimento com a fonte, é só eu conectar esses plugs aqui, ó, de acordo com as cores, tá? Que são as polaridades, vermelho positivo, preto negativo, na minha fonte, e aplicar uma tensão de 5 volts, que aí eu iria começar o processo de reativação da minha bateria. Se eu realizar o processo com o cabo que vem, o V8, eu vou fazer o processo na tomada. Então, eu encaixaria qualquer carregador de celular aí na minha plaquinha, aqui, ó, nessa entradinha aqui que tem, ó, aqui na parte de cima, é uma entrada V8, micro USB. Então, eu encaixaria aqui o cabo do carregador de celular e encaixaria a minha fonte lá na tomada. Assim, eu conseguiria fazer a minha reativação. Como eu vou fazer o processo? Com a fonte, então não vai ser necessário aí eu colocar um cabo ali de carregador. Tá aqui, ó, alguns encaixes. Existem algumas marcas aí que vendem esse tipo de placa, tá? Tá em torno aí de 100 a 150 reais uma plaquinha dessa. E realmente ela é muito útil. Fora que você vai recuperar esse valor bem rápido. A média aí de valor de reativação de bateria vai de 10 reais a 30 reais em média, tá? Ah, mas por que tão baixo, né? 10 reais aí somente. Algumas pessoas só fazem aí esse procedimento para fidelizar o cliente, então não cobra tão alto, porque assim ele vai ter ali o retorno do cliente para outros serviços. Então a pessoa faz aí como se fosse um brinde, né, ao cliente, ele faz ali realmente só para agradar o cliente e ter aí a fidelidade do seu cliente. Mas enfim, como eu vou utilizar essa plaquinha? Se eu encaixar aqui a bateria do meu iPhone, eu já vou saber quanto ela tem de carga. Caso não apareça nenhum valor na placa, significa que a bateria está zerada, ó. É esse caso. Tá vendo, ó? Encaixei a bateria aqui no plug e não apareceu nenhum valor. O LED aqui, ó, o display da minha placa não acendeu. Significa que essa bateria aqui está zerada, tá? Aí, ó, vou encaixar essa outra bateria aqui e verificar se realmente ela vai apresentar um valor ali no display ou não. Se não apresentar, está zerada. Aqui, ó, ela acendeu o LED, ó. E aqui já mostra o valor, tá com, ó, 3.0, 3.1 para 3.0. Caso eu deixe essa bateria aqui conectada, como essa bateria tá mantendo esse display ligado, ela vai acabar descarregando ainda mais. Então, eu só coloco essa bateria aqui para fazer o procedimento. Após o procedimento, quando eu cortar a alimentação aqui da plaquinha, eu tenho que tirar a bateria aqui de imediato, senão ela vai acabar perdendo a energia novamente. Vou iniciar aqui o processo para vocês verem como é feito. Vou jogar aqui os 5 volts com a minha fonte de alimentação e vamos verificar aí qual vai ser a reação da plaquinha e também da bateria aí durante o processo. Já conectei aqui, ó, ponteira preta, ponteira vermelha. Pronto, encaixei. Cuidado para as duas ponteiras não se encostarem, tá? Aí, ó, vou aplicar aqui a tensãozinha de 5 volts. E pronto, ela iniciou o processo. Notem aqui que o LED fica azul. O LEDzinho ficou azul aí. Significa que a bateria está puxando aí a energia. No visor aí, ó, vocês estão vendo 4.0, né? Que é a tensão média entre a carga que já está na bateria e a carga que a fonte apresenta. Então, as duas cargas, quando se encontram, dá uma média de 4.0. Essa energia que está sendo jogada na bateria. Esse valor aqui que aparece no outro display é o seguinte, é a quantidade de energia, né, de corrente que a bateria está puxando daqui, dessa fonte. Então, ó, a média de corrente aí, ó, 0.86, 0.84 de corrente que ela está puxando aí da nossa alimentação. Deixe aqui conectada aí durante mais ou menos uns 5 minutos. Depois, não, quero saber se realmente a bateria já subiu a sua carga. É só vocês desconectarem, pode ser qualquer ponteira da fonte, tá? Só desconectar e verificar o valor que vai dar lá. Aquele valor que der é o valor que a bateria já armazenou. Ah, ó, 3.4. Então ela está reativando.
Quanto mais tempo eu deixar aqui, mais carga ela vai pegar. Só que um detalhe, gente, esse processo não carrega a bateria, tá? Esse processo só ativa a bateria novamente. Ela não vai carregar a sua bateria. Então, caso você coloque no aparelho e tente ligar o aparelho, pode ser que a bateria descarregue. Então, fiz esse processo, coloco a bateria no aparelho, ponho ele para carregar e depois dele ter pego um pouquinho de carga que eu vou tentar ligar o meu aparelho. Senão, após apertar o botão power e ele iniciar o processo, essa pequena carga que você deu com a fonte aí, com a placa reativadora, acaba se perdendo. Ela perde essa tensão novamente e vai acabar desligando aí o celular e você vai ter que fazer o processo de novo. Então, ó, fiz o processo, coloco no aparelho, boto para carregar, depois eu tento ligar o aparelho. Por quê? Esse processo de reativação de bateria é pelo seguinte: a bateria tem um valor mínimo de carga interna e quando esse valor mínimo cai abaixo aí do previsto, né? Geralmente é 3,4. Quando esse valor cai, aí a bateria não é capaz de recarregar pelo carregamento USB. Então a bateria acaba não pegando mais carga porque o valor dela interno de carga está muito baixo. Então ela não consegue fazer o processo químico ali de armazenamento de energia. Após a gente realizar esse processo de reativação, a bateria volta realmente a fazer o processo. Lembrando que, se o cliente deixar descarregar novamente, vai ter que fazer novamente. Então, avisa o cliente, ó, não pode deixar a bateria zerar, descarregar, né, pedir carga e apagar o aparelho, senão eu vou ter que fazer esse procedimento de novo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer novos vídeos, eu vou lançar aí alguns vídeos de acordo aí com a minha disponibilidade. Espero que vocês gostem aí. Até a próxima!